Se nós formos olhar para outras estratégias, né, por exemplo, estratégia de distribuição de renda, porque isso pode ser uma percepção, né. Ah, então um caminho a ser seguido é a distribuição de renda. Aqui no Brasil a gente tem vários planos de distribuição de renda, nos Estados Unidos outros tantos. Se você já me acompanha, você sabe que eu fiz a minha dissertação de mestrado com beneficiários do Bolsa Família, e isso é uma ação, né, que muitas vezes é vista como uma estratégia para tirar as pessoas dessa escassez imediata do ponto de vista estrutural. Então eu coloco recurso exógeno e eu tiro a pessoa daquela escassez completa, né. E isso pode se estender a não só quem está em estado de pobreza, mas também quem está em estado de escassez subjetiva, porque é aquela sensação: "Se vier dinheiro de fora, pode resolver minha vida". E aí uma coisa muito interessante quando a gente entra nesse tipo de alternativa, é uma alternativa estrutural, eu tô injetando dinheiro para aquela pessoa. Mas como que nós podemos tornar isso eficiente do ponto de vista estrutural, como a mudança do botão, e entendendo que a gente tem que incorporar as falhas? Bom, que foi avaliado, né, e ele discute isso no livro da escassez também. Todos os programas, ou boa parte dos programas de distribuição de renda, e aqui no Brasil também acontece isso, existem o que a gente chama de condicionalidades, tá? No Bolsa Família, por exemplo, existe várias condicionalidades. Condicionalidade para criança ir na escola, condicionalidade para mãe ir no médico, para fazer pré-natal caso esteja grávida, para fazer o acompanhamento dessa criança. Se a criança tem mais de 70% de falta no colégio, ela perde Bolsa Família. Então isso são condicionalidades, eu condiciono o valor, distribuído para aquela família, a partir de ações comportamentais que ela tem que ter. E aí qual é a crítica do livro a esse tipo de ação? Se a família se aquelas pessoas elas têm escassez, elas estão dentro do túnel e sem largura de banda. Então o foco atencional delas está para a questão urgente, que é a falta de dinheiro. E elas não têm capacidade de processar a informação de forma adequada. Então ela marca um médico e ela esquece que ela tinha marcado um médico. Ela marca, de ir no colégio falar com os professores do filho e ela esquece que ela tinha marcado para ir falar com os professores. E aí ela não faz o que devia ser feito. Por quê? Porque faltou largura de banda. Então a crítica que eles fazem é que esse tipo de condicionalidade, por vezes, sobrecarrega a largura de banda e faz com que essa pessoa, ela não consiga cumprir com essas exigências comportamentais, que ela perca o benefício e ao perder o benefício, amplia-se ainda mais o problema. Ah, então a solução seria dar dinheiro sem nenhuma condicionalidade? Também não. O que ele traz é que, bom, a gente tem que pensar o que seria mais importante de ser levado em consideração, a educação, a saúde, o que para não exigir várias coisas ao mesmo tempo. E um outro ponto que ele traz é que nos Estados Unidos esse tipo de configuração de benefício tem um prazo, que é de 5 anos, e que isso pode ser uma estratégia, para não fazer com que essa pessoa ela se torne dependente daquele recurso. Então eu dizia assim: "Olha, tu pode usar o recurso, esse recurso é disponibilizado para você, mas você pode usar ele só durante 5 anos, pode usar 1 ano aqui, outro ano lá, outro ano lá, no somatório da tua vida tu só pode usar 5 anos". E ele disse assim: "Ah, aparentemente é uma coisa legal, por quê? Já explico. Mas tem um grande problema, também já explico". Então vamos primeiro entender por que que isso poderia ser uma solução interessante. Quando nós falamos de escassez, e esse é um ponto e também foi por este ponto que eu decidi trazer esse artigo para contemplar o que nós já discutimos no workshop, existe um benefício da escassez que se chama dividendo de foco, tá? O dividendo de foco, ele te dá aquele gás na hora que tu precisa resolver um problema imediato. Então tu tem que entregar um trabalho, e ele é para semana que vem, tu vai correr e tu vai conseguir entregar aquele trabalho. Tu tem um compromisso para pagar alguma coisa, naquele momento tu vai dar um jeito, tu vai resolver e tu vai buscar. Então, existe um dividendo de foco. Existe esse tunelamento, por vezes, faz com que a pessoa, ela esteja mais engajada na resolução daquele problema, já que aquele problema é imediato. Só que aí nós temos um grande problema, o problema do problema, né. Aí nós temos um grande problema.
Quando existe esse dividendo de foco, existe também de negligência do resto tudo. É por isso que existe um maior nível de endividamento de pessoas que têm escassez, seja ela objetiva ou seja ela relativa, né? Por que que existe uma maior dívida? Porque eu só tô olhando a dívida como um fator que está resolvendo o meu problema urgente, que é o pagamento, que nem eu falei no workshop, do condomínio. Mas aí eu esqueço que no caso do workshop eu falei dos remédios, né, que pegou uma gripe, e aí tem que pagar os remédios. Então o foco tá no remédio, e aí ela esquece de pagar o condomínio, porque o urgente é o remédio. O condomínio sai do túnel, então ele se torna negligente ao condomínio e foca só no remédio. Então isso é um problema. Por que que isso é um problema? Porque quando eu coloco um prazo de 5 anos, tá fora do túnel, não é imediato. Então o que eles discutem é que quando existe incentivos ou punições, e esses incentivos ou punições, eles estão no longo prazo, tá fora do túnel. Então eu só vou ganhar benefício do dividendo do foco se ele estiver dentro do túnel, ou seja, se ele for imediato. Então assim, eu quero engajar as pessoas que trabalham comigo a fazer determinada coisa. Tu tem que colocar a atividade dentro do túnel daquela pessoa, assim como a recompensa. Eu não posso dizer assim, faça isso ao longo do ano, que no final do ano tu vai ter uma bonificação. O ideal é nós segregarmos essa bonificação. Por quê? Porque daí eu tô colocando a bonificação dentro do túnel. Entende? E aí eu tô colocando ali dentro, é pra agora. Então eu tenho que ter resultado agora, porque daí eu vou já ver o benefício agora. A falta de largura de banda, ela prejudica essa percepção de longo prazo. Isso nós também aprendemos no workshop. Portanto, quando eu consigo trazer para dentro do túnel, eu consigo ganhar benefícios desse dividendo de foco. E aí o que eles sugerem é que esse tipo de incentivo, como as distribuições de renda, nos Estados Unidos, essa questão dos 5 anos, o ideal seria segregar em pequenas parcelas. Tu tem 6 meses agora, tu tem 6 meses depois, daqui tantos anos, 6 meses daqui tantos anos, 6 meses daqui tantos anos. Porque daí com essa segregação, né, eu consigo facilitar a entrada dessa informação no túnel, ela se torna urgente e eu resolvo o problema de modo urgente. E para isso eles sugerem que prazos intermediários, lembretes que façam com que as pessoas saibam o prazo está acabando, o prazo está acabando, pode ajudar a colocar aquela questão dentro do túnel e agilizar a resolução daquele problema, né. Então, é importante que essas penalidades ou recompensas, elas estejam dentro do túnel, para que aquela intervenção, ela tenha realmente eficácia. Caso esteja uma pessoa com uma sobrecarga de informações muito grande, que ela não esteja conseguindo olhar para as condições dela de uma forma realista, de uma forma, que realmente ela consiga perceber os desafios que ela está tendo, né, ela nem sabe que ela está em escassez, e eu não montar estratégias que façam com que entre para dentro do túnel aquela informação vai estar fora do túnel e essa pessoa vai desistir muito mais, porque qualquer erro vai se tornar um grande fracasso.